Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market, Leandro Guerra falando. E eu recebi lá na consultoria do Instagram, @LeandroWar, a seguinte pergunta: Leandro, devo alocar um dinheiro em reserva de emergência ou em uma reserva estratégica de Bitcoin? Tá? A resposta não é tão óbvia assim, porque depende muito daquilo que o sujeito, que a pessoa tem como objetivo. E eu me explico. Primeiro, existe uma diferença, né, uma questão fundamental entre o que é uma reserva de emergência e o que é uma reserva estratégica de Bitcoin. A reserva de emergência, como o nome sugere, implica que você tenha um dinheiro disponível com liquidez imediata e, vamos dizer assim, com um certo valor mínimo preservado para que, se, sei lá, você cair agora no chão e torcer o tornozelo, você tenha um dinheiro para colocar um gesso, para comprar uma muleta, um torniquete, alguma coisa do tipo, certo? Então ele é um mecanismo, ou melhor dizendo, ela é um mecanismo que te suporta, que te provê uma ajuda financeira para alguma emergência, algum caso imediato que tenha acontecido. Agora, se você for pesquisar pelo YouTube, livros, artigos e etc., você vai ver que muitos dos chamados especialistas de finanças dizem que você tem que ter 3 meses de reserva de emergência, 6 meses de reserva de emergência, um ano de reserva de emergência. Qual que é o mais correto? Cada um sabe onde o calo aperta. Essa é que é a verdade. Então eu não sei, e essas pessoas também não sabem o quanto você ganha, quais são as suas despesas, quais são as suas disponibilidades, dentre outras coisas. Se você for simplesmente pela lógica, a reserva de emergência, além dessas situações imprevistas, como o exemplo que eu dei, também pode ter o escopo de te ajudar no momento em que você possa ficar sem o seu emprego, por exemplo. E a gente sabe que às vezes a recolocação pode ser muito breve, você pode ali arranjar alguma coisa em até um mês, ou às vezes pode levar 3, 6 meses, em alguns casos até um ano. Então por isso que existe essa divergência muito grande no que é a reserva de emergência em relação ao tanto que você deve ter acumulado ali de despesas para poder sobreviver. Então, daí você já infere que quando a gente fala de reserva estratégica de Bitcoin, nós estamos pensando o seguinte: bem, o Bitcoin tem liquidez imediata? Tem liquidez imediata. Você acha ali um peer-to-peer, no pior dos casos você faz um saque de um exchange, né? Apesar de ser absolutamente errado você ter Bitcoin em exchange, mas né, querendo, existem alternativas inúmeras de você ter ali uma liquidez imediata. A grande questão é verdade que a volatilidade do Bitcoin é muito menor hoje do que ela chegou a ser um dia. E a tendência é de que essa volatilidade tende a ficar sempre menor, menor e menor, principalmente quando a taxa de inflação do Bitcoin for inferior à taxa de inflação do próprio ouro. Tá? Então a gente vai chegar naquele patamar onde novos Bitcoins que serão criados a uma taxa menor do que a inflação conhecida do ouro. Ali nós tendemos a chegar em uma estabilização um pouco maior desse preço. Até que isso aconteça, não está muito distante, a gente fala ali no intervalo de até 10 anos, até que isso aconteça, você, se tiver algum dinheiro alocado pensando em emergência no Bitcoin, pode acontecer alguma besteira feita por alguém, algum líder mundial, etc., que sacuda o mercado, chacoalhe, o mercado num curto prazo e essa relação do Bitcoin com a moeda fiat sofra e você seja prejudicado. Qual que é a questão então? Bem, se eu precisar desse dinheiro imediato, eu tenho que ter alguma coisa com muito mais liquidez, mesmo que eu vá perder valor em alguma coisa. Essa tal da reserva de emergência. Meu ponto é, não deixe de fazer as duas. Aí o sujeito vira para mim e fala: ô Leandrão, é claro que a gente tem que fazer as duas, né? A gente também não é besta. Mas a gente não tem grana para fazer as duas. Ou eu vou fazer alguma coisa na reserva de emergência,
Ou eu vou querer poupar por um longo prazo, mas é que a gente não tem dinheiro. É fácil você falar, tá? Presta atenção. Não estou falando do fato de você ter dinheiro ou não em quantidade, tá? Vamos supor que você tenha apenas R$ 50 por mês, que é o que hoje, pelo que eu ouvi o pessoal falando, está custando aí um pacotinho de café. Você tenha só R$ 50 por mês para você colocar na tal reserva estratégica de Bitcoin. Que nada mais é do que fazer os aportes mensais que pessoas como eu e outros colegas já falamos há muito tempo, mas agora é moda falar em reserva estratégica de Bitcoin. Basta isso, tá? E olha que interessante, isso na reserva de emergência, se você colocar só R$ 50 por mês, vai te dar ali R$ 600 por ano. Cada ano que você faça isso. Não muda a vida de ninguém, mas já é um dinheirinho que você deixa ali à parte, tá? E você tem que fazer e tentar colocar um pouco mais para ter aí, vamos colocar ali uma meta e depois você faz igual a Dilma, quando você alcançar a meta, você dobra a meta. E deixa a meta aberta. Mas vamos supor que você tem ali uns 3 meses, depois você aguentar uns 3 meses, você pula para 6, depois para 12, dobra, faz um modelo Dilma Rousseff de gestão. Na reserva de Bitcoin, esses R$ 50 singelos que eu estou falando para vocês, tá? Em um ano, só de acúmulo de capital, são R$ 600. Muda a vida de ninguém, né? Não muda a vida de ninguém, apesar que não é pouco dinheiro, mas não muda a vida de ninguém. Meu ponto aqui é o seguinte, esses R$ 600 em Bitcoin, tá? E eu cansei de fazer o conservador e o bonzinho em relação ao preço. Amanhã, depois de ver esse vídeo, você pode abrir a tela do seu computador e o Bitcoin está menos 70%. Vai ser simplesmente alguma coisa circunstancial. No longo prazo, certo? Eu cansei de dizer que esse negócio, vai ali custar 150, 200 mil, não tem teto, essa porra vai custar 10 milhões, tá? Vai custar 50 milhões. Gente, vamos parar de ser hipócrita. Enquanto existir um político capaz de imprimir dinheiro ao seu bel prazer para financiar as suas responsabilidades, para financiar uma guerra, para financiar uma campanha, para favorecer um amigo do rei. Enquanto existir um político que seja ou um tecnocrata que detenha, que é o caso dos Estados Unidos, que detenha o controle da maquininha de imprimir dinheiro, o Bitcoin não tem teto. É só uma questão de... Não é se o Bitcoin vai valer $1 milhão, não é se o Bitcoin vai valer 10 milhões de dólares. A pergunta não é essa. A pergunta é só o quão rápido ele vai chegar lá. E hoje, tudo o mais constante, tudo indica que vai ser bem rápido. Porque, olha, é uma barbaridade, uma besteira depois da outra que a gente vê todos os dias aí vindo dos políticos e da suposta gestão monetária. Então, meus queridos, tá? Os seus singelos R$ 50 que você colocou, em um ano você juntou só de capital 600. Pode ter certeza que esse capital, no mínimo, vai manter o seu poder de compra. Se você pega todo o histórico do Bitcoin, até o momento ele tem mediamente 55% de valorização por ano, em média. Teve ano um pouco menos, teve ano mais. Você pega na média, a média é essa. Vai dar uma estabilizada, tá? Vai dar uma estabilizada, mas vai ficar ali na casa dos 30%. Que investimento te dá 30% ao ano, corrigindo a inflação e corrigindo o dólar? Me mostra. Me mostra, porque se você me mostrar, eu vou investir também. Não tem. Desculpa. Pode fazer trading,
Você pode fazer mais do que isso, tem gente que faz mais do que isso, mas tem o seu risco, tem o seu trabalho, tem o seu tempo de dedicação aqui na frente da tela. Estou falando aqui de você colocar ali na sua reserva de valor, tá? Não tem. Não tem. Então acredite que no começo pode parecer muito pouco esse cinquentinha todo mês para dar os 600 no ano. Quando isso emplacar para o 5º ano para frente, você embarca na bola de neve, na curva exponencial, e aí, meu querido, é só alegria. E o que vai acontecer é que a sua preferência temporal, nesse intervalo de tempo, ela vai mudar. E você vai olhar aquilo, você vai começar a entender, e você vai ver que fala, cara, puta, que R$50 é muito pouco. Puta, e se eu colocar 60? Ah, eu ia comprar uma besteira ali, não vou comprar mais não, aqui não preciso. Você vai começar a ter outro tipo de incentivo, outro tipo de estímulo. E aí vai mudar tudo. E aí muda tudo. Tá? Por isso que eu estou dizendo, não subestime esse valor que pode parecer pouquinho. Leandro, eu não tenho nem 50, cara. Olha, tá foda. Você entendeu? Põe 25, mas põe. Mas põe. Leandro, eu não sei como fazer. Me escreve, eu te ensino de graça, não cobro nada. Mas coloque. Mas coloque. Depois você põe 30, 40, 50, aí você aumenta de acordo com a sua necessidade. Leandrão, estou numa posição aqui um pouco melhor, eu posso pôr 200, 300 por mês. Fantástico. Não tenho o que discutir. E repito, quem quiser aprender, me procura. Eu ensino de graça, não tenho, sabe, não cobro nada, porque aqui a gente está falando de uma questão de simples preservação do que é nosso, tá? Lembrando, eu nunca vou te pedir dinheiro no privado, nunca vou pedir acesso a nada, nunca vou pedir nada, tá? As coisas que eventualmente eu vendo são muito bem publicadas, divulgadas, as claras, nada, nunca. Então, se alguém te escrever, tá, chamando para participar de algum grupo, de alguma coisa, pode ter certeza que é fake, não sou eu, tá? Não sou eu. Eu nunca vou fazer nada disso. Tá bom? Beleza, meus queridos? Então, aqui, além da distinção que não é tão óbvia assim, às vezes você for fazer uma reserva de emergência, mas você queria também ver essa reserva de emergência aumentando de valor, que seria o caso, né, de você fazer aí um investimentinho. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. A questão é, tem que fazer a reserva de emergência, não estamos discutindo isso, o que a gente está discutindo é, a minha situação é difícil, deveria colocar alguma coisa em Bitcoin, não sei quanto, não tem nada para pôr, cara, ponha mesmo que seja R$10. Você entendeu a mensagem? Beleza? Grande abraço para vocês, meus queridos. Qualquer dúvida, só escrever aqui embaixo. Vocês sabem aonde me encontrar. E a gente se vê numa próxima. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.